Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Fabiano. Hoje nós vamos falar sobre o comando condicional C. E se você gostar do conteúdo, dá um like. E se ele for relevante aos seus estudos, curte o canal. Até mais, galera. Vamos pro vídeo. Voltando aqui ao VS Code, nós temos o nosso projeto anterior, né? Esse projeto aqui ele fala sobre a área do círculo. E hoje vamos começar a falar um pouco mais sobre os comandos condicionais, comandos C, né? Que ele é muito usado aí na área de tecnologia para ele tomar decisões, para você ensinar o computador a tomar decisões. Então, para isso, eu vou precisar criar um novo arquivo, né, para ele simular agora o cálculo de notas, né, notas dos alunos. Então, eu vou clicar com o botão direito na área de arquivos aqui do VS Code, vou escolher a opção New File e vou dar um nome para o meu arquivo, que nesse caso vai ser calcular o cálculo notas.html. Lembrando que eu estou usando o HTML como base para rodar os meus arquivos JavaScript, né, para rodar o meu código JavaScript. Então eu vou salvar aqui e fechar o arquivo anterior, para que fixe apenas o arquivo cálculo notas HTML aberto aqui. A ideia é sempre você manter o arquivo que você está trabalhando aberto e não ficar com vários arquivos abertos. Isso atrapalha aí na linha de raciocínio também, né, no desenvolvimento das tarefas. Bem, seguindo aquela mesma premissa, eu vou colocar aqui o comando meta char7 do HTML UTF-8 para ele poder aceitar acentuações nas palavras, né, que eu vou demonstrar para o usuário. Vou colocar aqui o script. A ideia aqui, pessoal, é criarmos uma função, um algoritmo, né? Melhor, resolver um algoritmo que ele vai calcular a média de um aluno. Tá? Deixa eu pegar aqui, eu já tenho anunciado pronto. Vou colar ele aqui. Vou colar ele aqui. Tá aqui, ó, o nosso enunciado. E você percebe que esse enunciado é bem longo, né? A frase é bem longa, então ele não cabe na tela, né? Não coube aqui na tela. Então o que a gente pode fazer? A gente usa o Alt Z para ele ativar a quebra de linha do VS Code. E com isso, né, eu consigo ter toda a expressão aqui na tela, sem ter que ficar ativando a barra de rolagem. Então Alt Z, ó, ele habilita e desabilita. E você também consegue visualizar essa opção no menu View. Aqui, ó, View WAP, né, Word WAP, né, para ele ativar essa quebra. Porque o teu código pode ficar muito longo e você não, às vezes quer ler ele, né, como se ler um livro, né? Então, ficar de um para um lado e para o outro, isso pode te atrapalhar. Bem, aqui no anunciado é o seguinte, ele pede para você escrever um programa que vai ler as duas notas de avaliação de aluno, então nota 1, nota 2, calcular e escrever a média semestral, então a média do semestre, e a seguinte mensagem: parabéns, você foi aprovado, somente se o aluno foi aprovado. Né? Considere 6 a média mínima para aprovação. Então tem que ser ali 6 igual ou maior que 6. Tá? Então como é que a gente vai fazer né, esse algoritmo? Lembrando o exercício anterior, né, os vídeos anteriores, a gente vai sempre pensar nos 3 momentos. Quais são as informações de entrada, quais são as informações de saída, de processamento, e quais são as informações de saída aqui do meu contexto. Então o que a gente faz aqui? A gente coloca, né, a nossa entrada. Então qual vai ser minha entrada aqui para resolver o problema? Eu falo que eu tenho que ler 2 avaliações. Eu vou ter que perguntar para o aluno, vou ter que perguntar para a pessoa 2 informações que seriam as notas das avaliações. Então, se são 2 informações, eu vou ter que ter 2 variáveis que vão receber esses dados. E para criar variável no JavaScript, eu uso o comando let. Eu vou chamar de nota 1, né? Lembrando que variáveis sempre letra minúscula e sem caracteres especiais, sem espaços. E você até pode usar a numeração somente no final, tá? Você não usa numeração no início, né? Vou colocar aqui uma nota 5. Let nota 2, vou colocar aqui um 6. Tá? Então aqui eu já tenho a informação de entrada. Como é que eu faço agora o meu processamento? Como é que eu sei o processamento? O processamento é a ação, né, que o sistema deve
deve executar, ela está sempre associada a um verbo, a uma ação mesmo. Então, nesse caso aqui, ele pede para você calcular, né, calcular a média semestral. Então, eu tenho que calcular e escrever a média semestral, né? Então, vamos tirar um cálculo de média. Então, vou criar uma variável chamada média, sem acento, lembrando das regrinhas. E ela vai receber a média desse cálculo, que seria o quê? A nota 1 mais a nota 2 dividido por 2. Essa seria a nossa nota, a nossa fórmula. Porém, tem um detalhe. Aqui, seguindo as regras de funções de cálculo com operadores matemáticos, a multiplicação e a divisão, elas são anteriores à soma. Isso significa que, se o computador ler essa fórmula, ele primeiro vai pegar a nota 2 e vai dividir por 2. E depois somar com a nota 1. Então, nesse caso, ele vai pegar o 6, dividir por 2 e somar com 5. E aí daria a nota errada. Então, como eu faço para ele primeiro somar e depois dividir o conteúdo? Nesse caso, eu vou usar os parênteses. Então, quando eu uso parênteses dentro de uma fórmula, eu falo para ele que ele deve primeiro resolver o conteúdo do parênteses para depois resolver qualquer outro operador. Tá? Então, nesse caso aqui, é um operador de divisão. Então, a barra aí sempre será uma divisão. E aí eu tenho a minha média do semestre. Bem, tendo já o cálculo feito, eu tenho que escrever, né, na tela, eu tenho que mostrar para o usuário o que foi gerado, né, qual o resultado dessa equação. Então, eu vou vir aqui, né, desse algoritmo. A minha saída vai ser o quê? Eu vou usar o console.log e vou escrever a média. Só que a média, sim, né, nós já vimos que ele vai mostrar um número. Tanto que eu vou até rodar agora para vocês verem como é que funciona aqui, ó. Apertei o botão F5, né, do meu debug. Ele vai perguntar qual o navegador, né, que é a primeira vez que eu rodo esse arquivo, qual é o navegador que eu quero executar. Vou pedir para executar com o Chrome. Ele vai abrir aqui para mim, né, e vocês sabem que no console aqui do VS Code ele também já mostrou o resultado. No caso aqui seria 5.5. Então o resultado está certo. Então a média está funcionando, né? Eu consigo ver a média. Só que não é isso que ele pede no enunciado, né? Ele pede para fazer outras coisas. Então, vamos lá. Ele pede aqui para falar, além disso, né? Além da média, para calcular a média, ele pede para você escrever parabéns, você foi aprovado, somente se o aluno foi aprovado, né? Então, o que significa isso, galera? Eu tenho que fazer com que o computador verifique para mim qual é o resultado da média e tome uma decisão se ele vai mostrar essa frase ou não, né? Ó, ele teve uma nota maior que 6, então mostra a frase. Se não, não mostra a frase. E o que acontece no nosso dia a dia quando a gente começa a estudar essa parte de algoritmo? Nós, seres humanos, fomos condicionados a pensar de uma forma muito rápida. A ideia é que nós sempre né, que nós visualize um problema e responda ele de uma forma mais rápida, né? A gente é condicionado dessa forma. Só que quando nós somos crianças, né, o cérebro está ali amadurecendo, tá tentando aprender as coisas. O senso crítico, né, assim, o questionamento do porquê das coisas, a forma de pensar é muito mais simples, né? E por isso as crianças têm muita facilidade com a lógica, né? Com a parte de tentar achar resposta para os problemas. Parece que é até difícil acreditar, mas é verdade. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a desacelerar esse pensamento. A gente sabe que o aluno teve uma nota alta, né? Somando ali, dividindo. Mas eu tenho que passar para o computador como nós, seres humanos, conseguimos resolver isso. O algoritmo é isso, é você transcrever uma coisa que você faz rápido, né, que você já está ali já acostumado a fazer, para que o computador possa fazer também. E isso, né, nós já falamos, essa ação de transcrever, essa ação, esse movimento, essa forma,
nós já falamos. E está até escrito na questão. A questão fala se o aluno foi aprovado. Então, como eu sei que o aluno foi aprovado? Se a média for maior ou igual a 6. Então, se a média for maior ou igual a 6, o aluno está aprovado. Para isso, então, nós vamos usar o comando que é o comando if, que é o comando C. E aí, o comando C, ele pede um padrão lógico, ele pede uma condicional lógica ali. E qual é a condicional lógica do meu caso? A média, que é a variável média, ela tem que ser maior ou igual a 6. Né? Que ele fala que considerar 6 como nota mínima. Então, se a média for maior ou igual a 6, o aluno está aprovado. Aí, para isso, eu vou usar aqui as chaves. Para que servem essas chaves? Essa chave, ela indica um bloco de comando. Significa que tudo que está nessa chave aqui pertence à resposta verdadeira do if. Isso é, se a média for maior que 6. Então, se a média for maior que 6, tudo que estiver dentro da chave vai ser executado, vai ser processado pelo computador. E o que está do lado de fora, ele vai ignorar, né? Os outros itens ele ignora. Então, nesse caso aqui, ele pede para você escrever parabéns, você foi aprovado, né? Nosso item. Então, nesse caso, para dar uma resposta rápida aqui para o sistema, eu coloco o quê? O console.log. Passando ali aquela frase. Só que uma frase, né, para você escrever ela no console.log, vou copiar ela aqui, você tem que colocar ela entre aspas. Toda a informação que você quer passar para o computador como texto fica entre aspas. Então, estou pedindo para ele, né, para o console.log, escrever essa frase. Ele não sabe que frase é essa, ele vai só replicar o que está ali dentro, entre as aspas, porque ele é um texto. Eu falo para ele, ó, escreve esse texto, tá? Eu sei o significado, mas para o computador não tem significado nenhum, tá? Ele só replica ali o que está dentro das aspas. Feito isso, vou salvar aqui o nosso documento, Ctrl S, eu salvei. Vou pedir para rodar novamente. Ele vai abrir aqui no meu console e vai acontecer o que? Ele não mostrou nada. Por quê? Vamos botar um breakpoint aqui para entender. Vou pedir para rodar de novo. Ó, rodou. O breakpoint está no if. Ele já tem a média, já tem a nota 1 e nota 2. Então ele já sabe qual é a média dos alunos. Aí eu pergunto, a média é maior ou igual a 6? Não. Então o que ele vai fazer? Ele vai pular o comando if. Ele não executa o comando if, ele não executa o conteúdo. Então se eu for no step aqui, ó, ele pula, vai direto para o console e finaliza. Então o que eu tenho que fazer para que ele execute o comando if? Eu tenho que deixar esse critério de aceitação aqui da fórmula, né? Esse critério de aceitação da fórmula verdadeiro. Basta eu colocar o que? Um número maior que 5 aqui na nota 1. Né? Vou salvar e vou rodar o nosso código. Rodei o código, o que acontece? Ele vai executar de novo, só que agora a média é 6.5, está aparecendo aqui no nosso código, 6.5. Então a média é maior ou igual a 6? É verdadeiro. Então ele passa para dentro do comando if e executa o bloco verdadeiro da expressão. E aí, finaliza. Aqui, ó, já apareceu parabéns, você foi aprovado. E depois a média dele é 6.5. Tá? Então, eu consegui fazer aí o meu algoritmo dessa forma. Né? Tá tudo feito aí bonitinho. Isso aqui já atenderia o meu enunciado, né? Estaria ótimo, parabéns, você conseguiu fazer o algoritmo, pode ir para casa. Só que, galera, no mundo real não funciona assim, né? No mundo real a gente tem que otimizar o nosso algoritmo, tem que deixar ele mais funcional, digamos assim, né? Para que eu possa aplicar ele em vários cenários. Então, quanto mais eu deixar ele flexível, melhor. Então, nesse caso aqui, o ideal é eu transformar isso em função. Eu transformar essa resposta utilizando função, como nós vimos na aula passada. Então, o que eu faço aqui? Eu tenho que analisar o que eu posso transformar em função. Né? O que eu posso transformar em função aqui seria a parte do processamento, né? Que é a parte da conta. Você imagina você fazer essa conta para vários alunos. Então, é mais fácil chamar uma função que me dê o resultado daquele aluno, do que eu ter que ficar toda hora rodando esse código, ficar copiando e colando o código.
Porque se eu tivesse 2 alunos, eu teria que copiar tudo isso aqui para um outro, né, um outro cenário com outras notas e assim vai. Então, nesse caso, o processamento ele vai virar uma função, né, de resultado ali do aluno. Então, eu vou pegar aqui em cima, vou colocar uma function. Nesse caso aqui, um programa para, né, mostrar o resultado, né? Botar aqui resultado semestre. E todo o conteúdo que eu quero colocar na função, eu coloco dentro das chaves, que são blocos de comando. E vou acertar aqui o código para ficar bonitinho. Então, o conteúdo aqui, deixa eu tirar os breakpoints. O conteúdo aqui, ele vai ser, né, colocado dentro da função. Então, o que significa isso? Que o código, se eu rodar agora, ele vai ler as notas, vai ler que tem uma função e vai seguir para o console.log pedindo a média. Só que essa média não existe, né? Então, vou salvar aqui e vou rodar. O que vai acontecer? Ele vai dar um erro falando que a média não foi definida. Realmente, a média ela não é uma variável, ela não existe no sistema. Tá? Por que ela não existe? Por que ela não foi definida? Porque ela está dentro da função, né? E eu tinha falado na aula passada que quando eu tenho uma variável dentro de uma função, ela é uma variável local, ela fica dentro da função, ela pertence à função. Então todo o conteúdo aqui pertence a esse escopo, né? Essa área ali, quando fala escopo, é a área da função, tá? Então se eu chamo média aqui do lado de fora, a média não existe. Bem, vou parar aqui o código, fechar aqui o meu terminal, preciso de mais tela. Aí nesse contexto aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar o resultado, tenho que calcular esse resultado, né? Então vou escrever aqui, ó, let resultado, que ele vai receber essa função dessa forma. E então aqui embaixo eu não vou mostrar mais a média, eu vou mostrar o resultado, né? O resultado que ele teve. E esse resultado pode estar incluindo a média, tá? Pode estar incluindo ali a média do aluno, caso eu queira. Bem, nesse caso aqui, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que alterar minha função. Por quê? Porque ela tem que retornar o resultado. Ela tem que retornar o que foi processado. Para isso, eu vou criar dentro aqui da minha função o comando let resultado. E esse resultado ele vai ser um texto. Tá? Por quê? Porque eu quero falar para ele, parabéns, você foi aprovado. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou alterar esse resultado se a expressão C for verdadeira. Isso é, se a média for maior que 6. Então, se a média for maior que 6, ele vai fazer o seguinte. Ele vai adicionar na variável resultado a frase, parabéns, você foi aprovado. Para isso, a gente chama a variável resultado novamente e coloca o mais igual. O mais igual, ele tem a função de adicionar. Ele está adicionando um elemento na variável. Então ele não substitui o conteúdo anterior da variável. Ele não substitui o que está dentro da variável. Ele adiciona um item novo. E nesse caso aqui ele está adicionando um texto na variável. Se a condição for verdadeira, o resultado ele vai receber essa frase. Se não, ele vai continuar vazio, tá? Aqui, por exemplo, ó, eu posso estar colocando a média do usuário, né? Eu posso estar colocando aqui, ó, resultado mais igual, e eu coloco média, dois pontos, mais média. Então, o que significa isso? Ó, vamos separar aqui um pouquinho. O que eu estou falando para ele? Ele vai criar uma variável chamada resultado, vazia. No decorrer do processamento, ele vai calcular a média. Calculando a média, ele vai colocar aqui a palavra média e depois vai me dizer, né, ele vai adicionar ali a palavra média, o valor da média. Então vai ficar média 6.5, média 6.7. E tudo isso vai ser adicionado ao resultado. Na sequência, se
né, a média for maior ou igual a 6, ele vai adicionar mais uma frase. Né? Nesse caso eu vou dar um espaço aqui antes e depois, só para não ficar tudo grudado, tá? Esse espaço ele vai levar em consideração. E aí ele vai adicionar essa frase: parabéns, você foi aprovado. Se não, né, ele não coloca essa frase. E para finalizar aqui, eu vou retornar o resultado dessa forma. Então o que ele vai fazer? Ele vai, quando chamar a função, ele vai calcular todos os itens, né? Vai mostrar a média em todos os casos. Se a média for maior que 6, ele vai adicionar ali a palavra parabéns, você foi aprovado. Se não, ele só mostra a média do item. Tem um detalhe aqui. Que detalhe é esse? Essa nota aqui, ó, ela é uma variável global, tá? Como esse resultado aqui do lado de fora. Isso aqui é um global. Aqui dentro eu tenho variáveis locais. E qual é a premissa, galera? A premissa é deixar essa função o mais independente do mundo externo. Isto é, eu devo passar os parâmetros para que eu utilize esses parâmetros dentro da função. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar a variável nota1, nota 2. Com isso, essa variável aqui, ela passa a ser um parâmetro da função e não mais uma variável externa, uma variável global. E esse contexto aqui, ele fica totalmente independente do mundo externo. E isso vai facilitar se eu quiser depois pegar essa função e usar em outro programa, né? Tirar essa função daqui e levar para outro programa. Agora pode ser um pouco imperceptível isso, mas vai fazer muito sentido quando a gente evoluir os vídeos, né? Quando estiver um pouco mais à frente, a gente vai ver que todas as funções que eu criei até agora, eu posso reutilizar ela em outros programas. Isso facilita muito a nossa vida como programador. Bem, feito isso aqui, né? Tem aqui minha função. Tá aqui minha função. Vou salvar ela. Né, vou executar. Ó, tá executando aqui. E ele deu não. Por que não? Sim, galera, não é um número. Quando dá essa mensagem nano aqui no JavaScript, ele fala que não é um número. Que não tem nada ali para fazer. Isso aconteceu por quê? Porque na hora que eu chamei aqui a função, aqui embaixo, eu não passei os parâmetros. E ela espera receber dois parâmetros. A nota 1 e a nota 2. E eu não passei. Então vamos colocar aqui, ó. Nota 1, nota 2. Feito isso, eu salvo. Agora sim, ó. Nota 1, nota 2. Salvo e executo novamente. Olha lá. 6.5, parabéns, você foi aprovado. Vamos colocar o breakpoint para a gente poder ver pausadamente. Né? Vou colocar aqui, ó, um breakpoint no início da função e um breakpoint no resultado e no console. Tá? Então ele vai parar dentro da função quando a função for chamada e ele vai, né, passar aqui o resultado e o console.log. Rodo novamente, ó. Lembrando que função, ele só lê o nome da função e o que ela tem de parâmetro. Depois ele segue o fluxo. Chegou aqui no resultado, ele está lendo aqui, ó, a função. Né? Esse vermelhinho aqui está indicando isso. E a função vai receber os dois parâmetros, que é a nota 1 e nota 2, que são globais. Esse cara aqui, ó, globais. Ele vai copiar esse valor e vai passar para dentro da função. Então aqui, ó, pertence ao script, né, fora da função. Próximo passo, ele entrou na função aqui. Essa aqui é uma função, o local da função. Então esses dados aqui que aparecem pertencem à função. Então nota 1 e nota 2 são cópias que vieram lá do nosso script. Ele vai criar a variável resultado, vazia, sem nada, né, sem nenhum texto. Vai calcular a média. Ó, calculou a média, 6.5. E agora ele vai somar no resultado a média, né, com o valor da média. Ó, a média 6.5. Né? E agora ele vai verificar se a média é maior ou igual a 6. Se a média for maior ou igual a 6, ele vai adicionar, ele vai somar mais uma frase à variável, parabéns. Então, esse concatenador, né, esse sinal aqui, ele vai concatenar, ele vai juntar,
né, vai adicionar elementos dentro da variável. Aqui, ó. Somou o conteúdo dentro da variável. Aí quando eu tenho texto e número, ele transforma tudo para texto. Tá? Então ali eu tinha média mais a média, né? A palavra média mais o valor da média, ele juntou tudo para texto. E agora ele vai retornar a expressão para o console.log. Pronto, e aparece lá. Parabéns, se foi aprovado. Se eu né, parar aqui o programa, parei o programa. Se eu for aqui trocar para valores menores, por exemplo, 4, né? E rodar o programa novamente, F5. Olha lá, ó, vai entrar de novo, passando aqui o 4 e o 2. E o nota 1 e nota 2. Entrou aqui na função, pegando lá os parâmetros. Ó, resultado, uma string, um texto. Aqui, nota 1, nota 2 são números. Achou a média, que também é um número. Verificou se a média é maior que 6. A média não é maior que 6, esses são 5. E ele vai, ó, pular. Então aqui aparece apenas média. E aí mostra o resultado falando somente a média para o aluno. Quer dizer, não fala se ele passou. Então meu comando condicional, o comando if, está funcionando. Ele está verificando se a média é maior ou igual a 6. Se for maior ou igual a 6, ele adiciona ali a resposta para o usuário. Se não, ele não adiciona, ele ignora. Bem, galera, com isso a gente fecha aqui o comando if, né, o comando C. Ele é um comando muito usado na tecnologia e o ideal é que nós façamos bastante exercício para poder entender como é que ele funciona. Eu vou demonstrar mais alguns aqui nos vídeos. E a tendência é sempre nós usarmos ele com bastante frequência, tá, galera? Uma dica que eu sempre dou pros estudantes aí, a galera que tá estudando, é prestar atenção na forma como você fala, tá? Porque o grande problema de quem está começando agora não é resolver o problema, é entender o problema. Então, se você olhar o problema, você vê que ele fala isso, ó, se o aluno foi aprovado, considere a nota de aprovação. Então, o comando se está no enunciado. Nós falamos se a média for maior ou igual a 6. Então, nós temos que ouvir, né, o nosso pensamento aí, prestar atenção no que a gente está falando, no que a gente está pensando, para poder transformar isso em código. Tá ok, galera? Nesse vídeo nós vimos o comando if de uma forma bem simples. Ele tem algumas mudanças ali, tem algumas variações. Se você gostou desse vídeo, dá o like. E se esse vídeo contribuiu com os teus estudos, curte o canal aí, galera. Vejo vocês no próximo. Até mais.